Olá pessoal, estamos aqui para mais uma palestra do Pensar Contabilidade e hoje tenho a honra aqui da gente bater um papo com o professor Alexandre Serpa. Ele é responsável em compliance para a América Latina e para o Canadá, do grupo Allergan, 11 anos de experiência em compliance, formado em ciências da computação, ministra aulas de compliance por todo esse nosso querido Brasil. Professor Serpa, um grande prazer estar falando contigo hoje para a gente explorar um tema que é desafiador, né? A visão prática de compliance, né? Falando para um público eminentemente da área de contabilidade, mas vamos falar sobre como é a prática de compliance. Tudo bem? Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Olá, Luiz, obrigado pelas palavras, um prazer estar aqui com você. Sim, a compliance é um tema que eu acho que hoje está sobreusado, está exagerado em alguns fóruns, né, LinkedIn, por exemplo, o próprio Instagram, e a ideia, como você comentou, nós hoje temos um bate-papo sobre uma visão prática, uma visão mais pé no chão, né, daquilo que é de fato, daquilo que não é compliance, e como compliance não é algo tão novo. E como a gente conversou antes, quando o Luiz me fez o convite, eu não sou contador, eu comecei a trabalhar com auditoria na Arthur Andersen, né, a finada empresa Arthur Andersen, que deixou de existir por uma fraude contábil da Enron, em 2000, em torno dos anos 2000, em 2004, que saiu a Sarbanes-Oxley por causa desse escândalo, né, geração de relatório financeiro e certificação do relatório financeiro. E nesta jornada, nesse começo de jornada, eu fiz um curso intensivo de contabilidade. Nós fizemos 80 horas de contabilidade para conseguir trabalhar com isso, quem não era contador. Obviamente, eu não aprendi teorias de contabilidade, eu fui direto na questão prática ali, mas tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que eu amei aprender contabilidade, uso até hoje, não a contabilidade débito e crédito, eu uso até hoje conceitos que eu aprendi na contabilidade. Então, conceito, nas minhas palavras não técnicas, por favor, conceito de ter a visão do todo, ter a história contada pelos dois lados, né? Isso foi algo que, quando eu entendi partida dobrada, quando eu entendi relação de balanço com lucros e perdas e outras figuras contábeis, agora eu entendo, é aquela coisa de você bater o olho em uma informação e essa informação te traz uma história completa. E um exemplo que eu ouvi, que eu gostei muito, é a história da carteira. Se eu abro a minha carteira hoje, eu vejo quanto dinheiro tem, mas eu não sei de onde veio esse dinheiro, eu não tenho ideia de onde normalmente ele é usado, e a contabilidade me conta isso. E eu adorei o conceito, uso até hoje. Na prática, a gente usa até hoje mesmo, eu uso mesmo um desenho de controles, quando a gente vai desenhar controles de compliance, penso muito na forma de fazer o monitoramento desses controles. Quando você entende como uma informação de um pagamento de um médico, que a gente vive bastante com esses riscos, né, relacionamento com médicos, o pagamento do médico, de que forma ele é feito, por onde ele passa nos sistemas da empresa, onde eu consigo enxergar isso, quer dizer, entender que existe uma razão contábil de pagamento, ajuda bastante. Eu sei que eu tenho detalhe de pagamento a pagamento, e eu consigo não só pensar no desenho do controle para garantir que o fluxo seja bom, mas eu também já consigo pensar em como eu vou verificar se esse controle existe. Então isso ajuda muito no dia a dia. É um conhecimento imprescindível? Não, mas tê-lo me ajuda de forma muito positiva, né? E, de novo, o conceito de pensar sempre nos dois lados da história é bastante importante. Acho que 2 dias atrás, nós tivemos uma reunião onde a gente estava discutindo perda, ou potencial perda de venda. E tinha um quadro lá e eu percebi que aquele quadro ele estava dando metade da história, porque ele era uma perda de venda por mudança de desconto. Ele só dizia quanto que a pessoa deixou de comprar porque tinha um desconto menor, mas ela não dizia quanto que eu voltei a ter de geração de caixa porque eu diminui o desconto. Então você vê, quer dizer, é o tipo de coisa que eu aprendi na contabilidade, é informação financeira, mas eu aprendi a distinção entre essas coisas quando eu estudei contabilidade. Então eu sempre gostei, fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo que era neste entorno que a gente estaria fazendo essa reunião hoje. Bacana. E você falou de pensar em conceitos. O nosso
o nome do nosso evento é Pensar Contabilidade. E aí eu queria já iniciar assim umas perguntas para direcionar a sua apresentação. Então, acho que os profissionais de contabilidade que estão nos ouvindo, eles podem entender que eles praticam alguns conceitos de compliance já nos seus dias a dias, sem saber. Como a gente está querendo trazer, né? Você não gosta da palavra desmistificar, mas na prática a gente está pensando que, olha, verdade, eu trabalho com isso. A questão, Serpa, que é muito inerente para nós, de gestão de risco. Aonde que nós vamos encontrar essa simbiose, esse cruzamento aí da contabilidade com a gestão de risco e com o compliance? Cara, isso interessante, é algo que eu gosto muito de discutir sempre, né? Muita gente acha que compliance é uma coisa nova. É novo se falar de compliance, é novo ter áreas de compliance, é novo ter profissionais de compliance no Brasil, mas compliance é uma coisa extremamente antiga. Compliance praticamente nasceu com a administração de empresas, que trouxe gestão de riscos. Para mim, de novo, sem rigores metodológicos, gestão de empresa é gestão de riscos, simples assim. Quer dizer, por que que eu preciso desenvolver um produto que vai chamar a atenção do meu cliente? Não é para vender mais, é para evitar o risco de eu não ter caixa, é para evitar que o meu concorrente tome uma parcela do meu market share. Né? Então, gestão de risco é igual à administração. E quando a gente olha a gestão de risco do ponto de vista metodológico, esse metodológico, nós temos um dos modelos de gestão de risco, gestão integrada de riscos, é o COSO. É o COSO de gestão integrada de riscos, o COSO EWRM. O que tem nesse COSO e por que eu gosto dele? Porque ele traz essa conexão. Ele tem 3 dimensões. Uma das dimensões é que você tem que falar de gestão de risco sempre olhando todas as distintas unidades da sua empresa. Então, os riscos que você tem na unidade fabril são distintos do risco que você tem na unidade comercial. Mesmo na unidade fabril, também 2 localidades distintas pode ter risco distinto. Por exemplo, regulação. Regulação muda de cidade para cidade, dependendo do tema. A outra dimensão do COSO, e a gente fala dela depois, são as etapas da gestão de risco e os componentes da gestão de risco. Mas tem a parte de cima do COSO, ali, o teto do cubo, que ele fala de quais são normalmente as 4 divisões dos tipos de risco. E ele começa, óbvio, com risco estratégico. Quer dizer, quero ou não entrar no negócio? Preciso ou não? Se eu entrar, eu ganho ou eu perco? Risco operacional, quer dizer, aquele risco de eu ter um problema de operação, gastar mais ferro para produzir o parafuso do que eu deveria gastar. E o que vem logo depois? Relatório financeiro, que basicamente é obtenção da informação, preparação e entrega do relatório financeiro, quer dizer, contabilidade 90% envolvido nisso. E quem está do lado? Né? Conformidade, compliance. Compliance com leis e regulamentações, aí obviamente a gente está falando de uma coisa bem estrita, cumprir lei e regulamentação. Só que está ali, sempre esteve ali. O COSO é antiquíssimo e compliance, então, nunca foi uma novidade. Compliance é gestão de risco. E se a gente entende que compliance é gestão de risco, a gente entende várias coisas. A primeira delas é que não é uma atividade de advogado. Advogado pode fazê-la, como contador pode fazer, como cientista de computação pode fazer, como engenheiro, psicólogo, qualquer profissão pode fazer. Porque é gestão de projeto no final do dia. E eu tenho ali, então, a primeira coisa importante. Não é sobre direito, não é sobre as leis. É sobre ter um programa que identifique quais são os eventos que podem trazer uma perda de valor ou atrapalhar a geração de valor da empresa, decidir o que fazer com isso depois que eu medir qual é a gravidade desse risco, e implementar e monitorar como isso funciona. E aí a gente fala da frente do COSO, que é a terceira dimensão. São as etapas, e basicamente as etapas do COSO são avaliar o ambiente interno, quer dizer, eu preciso ter suporte da alta administração, eu preciso ter uma cultura boa. Aí eu vou identificar os eventos de risco, vou mensurar risco, impacto e probabilidade, vou decidir que estratégia tomar, aceitar, transferir, eliminar ou controlar, mitigar o risco. Desenho as atividades de controle, uma coisa que quem conhece gestão, quem conhece controle financeiro, quem conhece compliance, sabe que talvez a etapa mais difícil é desenhar um controle que não crie um bloqueio tão grande na empresa, que crie um problema, mas também não desenhar um controle que seja muito fraco e que não enderece aquele risco que você está buscando endereçar.
monitorar tudo isso, fazer a comunicação de tudo isso, medir e comunicar à alta administração tudo isso, e, obviamente, fazer investigação e descobrir coisas que são pontuais. Então, onde começa a ter o link? Porque, e de novo, não é um link, é fluido. Para mim, essa é outra coisa muito importante que você entende o que compliance é. Compliance é fluido, compliance é administração, porque administração é gestão de risco. Eu preciso da contabilidade para gerir negócio, para evitar o risco de não saber o que está acontecendo na empresa, para evitar risco de não ter caixa amanhã, para evitar risco de destruir todo o parque fabril e vender um produto que está sem lucro. Quer dizer, não é simples assim como eu estou colocando, mas é fluido. E compliance está ali para gerir outro tipo de risco. A inter-relação entre essas duas áreas de conhecimento está muito próxima quando a gente fala principalmente do desenho de controle, da mitigação do risco e do monitoramento, né? São coisas que a gente faz de uma maneira muito parecida. E aí, depois disso, aí a gente começa a falar de aplicação. E óbvio, a aplicação de uma metodologia de um programa de compliance é distinta da aplicação de conhecimento de contabilidade, aplicação do modelo contábil. Mas na prática, tudo começa com o mesmo objetivo, gestão de riscos. Documentação, clareza, ferramenta para suporte à tomada de decisão. E o que compliance não é? Que é outra coisa que infelizmente a gente vê demais. Eu chamo de a instagramização de compliance ou o compliance de LinkedIn, que é quando você vê colegas dizendo que compliance é fácil, é só fazer o certo. É sempre tomar a decisão certa, sempre tomar a decisão ética. Isso é bastante simplificado, é extremamente e negativamente uma super simplificação de um tema super complexo. Né? E aí, o que a gente pode dizer só de ilustração de por que não é tão simples? Né? Eu faço sempre uma brincadeira com um tema de fraude. Quando a gente vai começar a aula de fraude, eu faço uma pesquisa. Ou quando eu vou começar uma aula básica de programa de compliance, eu faço uma pesquisa online, essa é daquelas que a gente responde pelo celular. Basicamente, ela começa assim. Doação de órgãos, doar os órgãos, é certo ou é errado? Quer dizer, é ético ou é antiético? É o correto ou é o não correto? É o moral ou é o imoral? Eu deixo essas opções sempre iguais, assim, são duas colunas. 99, se não 100% das pessoas dizem que é o certo, que é o correto, que é o ético, né, que é o certo a fazer. Eu pulo para a próxima pergunta. Tá bom, agora imagine que você está ali no hospital decidindo se vai doar ou não o órgão de um ente querido, que não te contou a sua opção de doação em vida. Você doa o órgão? Óbvio, mesma pergunta, sim, não, é o certo a fazer, não é o certo a fazer. Cai pouquinho, muda muito pouco. Vamos dizer que 100% das pessoas responderam sim na primeira, você acaba tendo 95%, 97%. Uma outra pessoa diz não, porque não se sentiria confortável. Legal, mantém o mesmo cenário. Agora eu adiciono uma informação. Você sabe que o órgão do seu ente querido vai para um bandido. Cai bastante. Muita gente já não faz mais a doação. E a última pergunta é, você gastar 2 minutos pensando, você vai saber qual é, que é, você agora sabe que além de ser o bandido, é a pessoa que matou o seu ente querido. Cai para quase zero. Quase sempre tem um ou dois que seja porque de fato concordam que a doação é de olho fechado, ou estão só respondendo porque veem que aquilo seria o correto a responder. 2, 3 pessoas, cai para quase zero. Né? Então, quer dizer, o que é certo? Certo é doar o órgão ou não é? Então, você vê, aí a gente primeiro começa a conversar sobre moral kantiana. A moral kantiana de Kant, ela fala que para algo ser considerado moral ou correto, você tem que... aquela regra tem que valer sempre. Sempre. 100% das vezes. Se você puder fazer essa regra valer sempre, então ela é moralmente correta, aceitável moralmente. Né? E quer dizer, aquela história do bonde, né? O bonde está indo para matar 4 pessoas, você desvia para matar uma? Sem dúvida. 4 versus 1. Mas se fosse seu filho, sua filha? Não, peraí. Então já não é universal, né? Já quebra esse princípio. E nesse mesmo exemplo do bonde, quer dizer, o bonde está indo para matar 4 pessoas, você pode desviá-lo para matar só uma. Tem a outra escola moral que fala muito do utilitarismo. Qual o maior bem, qual é o menor mal que eu posso
fazer de acordo com a minha decisão? Claro, aqui fica simples, é 4 contra 1, mata aquele 1. Né? E aí você troca o cenário, ao invés de falar, tem um trem descarrilhando e você pode virar o trem para matar uma pessoa só ao invés de 4, você fala, você é um médico, tem 4 pacientes morrendo na UTI, cada um precisando de um órgão. E tem um outro paciente aqui numa situação boa, vai sair da UTI, mas ele é o doador perfeito para os 4. Você mata esse cara para pegar os órgãos para os outros 4? Óbvio que não! É a mesma decisão. Cenário distinto, mas o ponto de vista de decisão moral é o mesmo. Então, tudo isso para dizer o quê? Compliance não é isso. Compliance não é ética. Ética é um item no processo de tomada de decisão de uma empresa que é séria, que vai levar em conta, e digamos que isso é uma hierarquia de decisão, ela vai tomar em conta o que é proibido ou permitido por leis e regulamentos e regulação, aquilo que é permitido ou não por suas políticas internas, e nem sempre tem uma resposta. E aí ela vai ter que olhar o quê? O entorno, a sociedade, o que pensa a sociedade, que impacto terá na sociedade, que impacto terá em outros stakeholders, fornecedores, clientes, competidores, e ainda assim pode não ficar claro. Aí ela começa a olhar impacto não só de curto prazo, tem que olhar o impacto de longo prazo, começa a ficar mais claro, mas ainda assim, digamos que tem uma dúvida, é valor, ela vai olhar o valor. Que valor essa empresa tem? Eu estou em dúvida, não consegui tomar uma decisão matemática. Quais são os valores da empresa? O valor da empresa é esse e esse, tá bom, se eu aplicar esses valores nessa decisão, ok. Então já sei que decisão tomar. Isso seria uma tomada de decisão ética. Eu fui de um grau de hierarquia do mais fácil, que é se é legal ou ilegal, e cheguei lá nos valores da empresa. Agora, de novo, não existe, na maioria dos casos, uma decisão óbvia, certo ou errado. Então, compliance não é só isso. Até porque, outro exemplo que a gente vai ajudar, as pessoas não batem na porta do profissional de compliance para perguntar se pode subornar o prefeito, porque a resposta para isso é óbvia. Esse caso é muito fácil. Esse é o compliance de LinkedIn. Resumir compliance é isso. Não, no dia a dia, a nossa discussão é se eu deveria ou não comprar máscara de proteção individual para doar para o hospital neste momento de pandemia. Aí você fala, nossa, é muito fácil, claro que sim. Aí você para, tão simples assim? Mas já tem uma falta de estoque. Se eu entro como mais um comprador, eu estou fazendo mais pressão ainda na oferta, aumentando a demanda, atrapalhando todos os outros que estão também competindo comigo por essas máscaras, sendo que provavelmente a maioria de quem está competindo comigo pela máscara são os serviços de saúde, seja público ou privado. Quer dizer, não é nada de compliance a decisão, só estou mostrando como é difícil, e a tomada de decisão tem que levar em conta muita coisa, e algumas são óbvias, outras nem tanto. Nosso trabalho, no final do dia, de profissional de compliance, é fazer a gestão de um programa de compliance, que é um programa de gestão do risco de descumprimentos legais e regulatórios, e isso é um processo de suporte de back-office da empresa. Então, eu tenho que ajudar a gestão da empresa que é responsável pelo programa de compliance a entender quais são os riscos, o que ela quer fazer em relação àquele risco, como fazer aquilo, como comunicar isso para as pessoas, como checar se isso está funcionando e fazer tudo isso ser operacionalizado. Este é o trabalho de compliance. No final do dia, inclusive, compliance não toma decisão. Quem toma decisão é o dono do negócio, é a CEO da empresa, é a presidente da empresa, é a diretora da área que tem que tomar decisão. Nós estamos lá para quê? Para garantir que aquela decisão seja tomada levando em conta um grupo de informação que nos compete ser o expert técnico em dar. Do mesmo jeito que a área financeira traz a sua contribuição, o RH traz a sua, a área jurídica traz a sua. E aí eu estou imaginando uma empresa séria, com as gestoras, a CEO, a presidente do conselho de administração, pessoas sérias e com vontade de fazer o melhor. Elas vão levar em conta todas essas informações, vão levar em conta o entorno, vão levar em conta os valores da empresa e vão tomar uma decisão. Que muita gente pode discordar, muita gente pode concordar, mas ela fez o melhor dela naquele momento. Nossa função nisso é garantir, obviamente, que a gente não fique nem perdendo tempo discutindo as coisas que estão fora da linha. Né? Um bom exemplo de discussão é que a gente acaba tendo, em algumas vezes, que intervir,
porque acaba se tornando uma decisão. Você tira a dimensão moral, ética, de valores dela e transforma ela só numa decisão financeira. Qual seria? Tá bom, eu sei que isso é ilegal. Se eu for pego, qual o custo de eu ser pego? Quanto que é a multa? Essa discussão não pode existir. Porque se você está falando de uma empresa que tem um programa de compliance, e aí falando aí de teoria, o programa de compliance existe para prevenir, detectar e remediar condutas ilícitas ou descumprimentos de regulação. Se eu sei que é ilegal, eu não discuto quanto custa ser pego, ou qual a probabilidade de ser pego. Essa empresa não tem a menor chance de ter um programa de compliance efetivo. Isso é uma empresa bandida, né? Uma empresa que está propositalmente descumprindo a lei porque é barato se for pega. Aqui não existe programa de compliance. Aqui você pode, como a gente brinca nas aulas, atualizar seu LinkedIn se você for a pessoa de compliance dessa empresa. Ou, se foi a primeira vez que foi dito, uma pessoa que talvez tenha dito isso sem pensar, você tenta explicar, e se de fato a empresa e as pessoas daquela empresa tiverem vontade de aprender e te escutarem, óbvio, é parte do nosso trabalho. Eu não quero dizer aqui que na primeira vez que você escutar algo errado, você vai pedir demissão, porque aí é muito simples, né? Não. O que eu quero dizer é que isso não é gestão de risco. Isso aqui é avaliar se vale a pena ou não descumprir a lei. Isso não passa nem no primeiro filtro. Decisão de compliance é essa, quer dizer, eu vou ou não implementar um projeto dentro de um espaço, talvez, aí falando de lei, só para simplificar um pouco, tem uma lei aqui que tem uma falta de clareza. Poxa, deixa eu consultar experts aqui, experts internos e externos. Pô, o expert concorda comigo, tem dois jeitos de ler esta lei. Poxa, eu acho que a minha leitura, que me permite ir à frente com esse projeto, é uma leitura justa, honesta. Eu não estou com vontade de distorcer a letra da lei, eu estou apenas lendo de forma honesta a lei. Ah, tá bom, vamos fazer. Isso é uma gestão de risco legal. É risco jurídico, risco legal. Né? Diferente de você, não, eu acho que dá para implementar porque eu leio a lei dessa forma, mas aí você consulta dois experts e os dois te dizem, tá louco? Não, você não tem espaço. Não, mas eu vou assim mesmo e vou usar essa defesa. De novo, isso é você sabendo que está fazendo algo inadequado fazer. E, para quem escuta, eu nunca lembro se é o Portela ou um dos outros professores aí famosos, que fala o quero, posso, devo. Né? De novo, quero, óbvio, é o Cortella. É o Cortella, né? Quero. Se eu não quisesse, eu não estaria nem perdendo tempo com a discussão. Posso. Aí a questão legal, jurídica, regulatória, política interna. Quero, posso. Posso. Devo. E aí que entram as dimensões. Outros stakeholders, competidores, clientes, fornecedores, sociedade em geral, funcionários. Nem tudo que eu posso, eu devo. Então, aí a gente começa a discutir um pouco isso. De novo, tudo isso é a teoria ainda. Na prática, como que eu vou implementar um controle? Então, vamos imaginar o seguinte, eu não quero, que é crime, eu não quero subornar um agente público. Ah, legal. Como que eu vou fazer um programa de compliance em torno do risco de subornar agente público? A primeira coisa, eu tenho que descobrir como pode ser que aquilo ocorra. Primeiro, se aquilo é uma possibilidade dentro da empresa que eu trabalho. Quase toda empresa é, porque toda empresa lida com o público. Como isso pode ocorrer dentro dessa empresa? Então você tem que conhecer processos, tanto o processo operacional quanto os processos de pagamento dessa empresa. Então, de novo, aí quer dizer, eu preciso ter conhecimento sobre o processo. Se eu tiver um conhecimento de contabilidade e finanças, me ajuda muito, que eu consigo entender fluxo de dinheiro dentro da empresa, de dinheiro ou pagamentos. Tá bom, vamos falar de varejo farmacêutico, como eu trabalhei em farmácia uma época. Eu tenho duas formas distintas para simplificar. Eu tenho duas formas de subornar agente público. Ou quando eu tenho uma fiscalização na minha loja, ou quando eu estou fazendo um processo de renovação de licença. Ah, tá bom. Tem como mitigar esses riscos? Vou conhecer processo. Tem. Qual é uma forma? Imagina que você é um gerente de loja farmacêutica, de uma farmácia. Como que você poderia, fisicamente falando, como que você suborna um fiscal que está lá? Você pode pegar dinheiro do caixa. Você pode dar produto grátis. Então você tem que entender, legal, se ele der dinheiro do caixa para este fiscal,
como que eu poderia perceber que isso aconteceu? Aí, isso é um ótimo exemplo. Isso, o conhecimento contábil, quando eu tive que fazer o desenho deste controle, me ajudou muito, né? Porque existe um processo de quebra de caixa dentro de uma empresa de varejo, ele é controlado, tem conta contábil para isso, você tem o pagamento parcelado por parte do funcionário, o desconto que vai para a folha, tem um fluxo contábil, para mim que não sou expert, complexo, mas que te faz ter uma segurança muito grande de saber o que está acontecendo. É óbvio que você tem que perceber que o dinheiro foi tirado de primeiro. Tem um processo também físico ali na loja, de coleta, de numerário, etc. Mas, de novo, se eu não conheço contabilidade, se eu não conheço processo, se eu não conheço a operação da empresa, eu não consigo desenhar esse controle de uma forma que ele de fato funcione. E quando eu for testar este controle, monitorar esse controle, eu não corro o risco de fazer como um colega nosso fez, que eu pedi para ele checar se todo o dinheiro que era quebra de caixa estava sendo descontado do gerente da loja, que era a regra que a gente tinha na época. E isso não é tão simples, porque você identifica uma quebra de caixa hoje, documenta, manda para o RH, assina o vale, registra essa quebra, tem que alocar essa quebra a uma pessoa, tem que ver em quantas vezes vai ser pago, qual valor vai ser pago mensalmente, numa conta contábil, que vai passar por uma transitória para calcular folha e desconto na folha, e vai zerar, e vai ser cobrado na folha, e você precisa ver o retorno disso depois. A pessoa da equipe que foi fazer esse teste, virou para mim e falou, testei e está zeradinho, a conta de quebra de caixa a cobrar do funcionário zerou esse mês. Eu falei, não pode zerar. Não pode zerar, simples assim. Por que não pode zerar? Porque tem parcelamento. Porque você tem um limite por CLT de quanto você pode descontar do salário de alguém. Deixa eu ver o teste que você fez. Na hora que a pessoa me mostrou o teste, eu olhei a numeração da conta contábil que ela estava comparando. Era uma conta transitória. Quer dizer, por eu saber contabilidade, não é que eu resolvi o caso porque eu sabia contabilidade. É que na hora que eu vi aquele número, eu já soube qual foi o erro do teste. Então, eu não precisei gastar mais 2 horas, talvez, para fazer a descoberta de qual foi o erro do teste. Que o teste estava errado, era claro, porque eu conhecia o processo. Qual foi o ganho que eu tive com contabilidade nesse momento? Foi a investigação do erro. Durou 30 segundos. Se eu não conhecesse contabilidade, eu ia ficar 2 horas. Ia descobrir. Mas eu ia ficar 2 horas, ia ter que conversar com o tesoureiro, ia ter que conversar com a pessoa do RH, ia ter que conversar com o contador no final das contas, né? Eu pulei essas etapas. Então, de novo, por isso que eu amo até hoje o conhecimento que eu obtive em contabilidade. Mas, de novo, você vê, esse é o nosso trabalho de compliance. Então, eu fui lá, eu vi que tinha um risco, eu tive que entender o processo, ver como aquilo poderia se materializar, entender como funcionam os processos internos, nesse caso de pagamento na empresa, para ver quais as formas que eu poderia tentar evitar. E nesse momento, a gente também já sabia que não era possível evitar 100% do problema. Mas qual era o nível de probabilidade daquilo ocorrer dentro desta única possibilidade e qual era o tamanho máximo daquele problema naquele momento, tá? E, obviamente, aquilo tem que ser aceito. Um controle não pode custar mais caro do que o risco que o controle está mitigando. Né? O americano tem aquela imagem, eu não posso jogar o bebê fora com a água do banho, né? Não adianta nada, a água está suja, o bebê está limpinho. E também, óbvio que eu não posso esquecer isso, falar, é da vida, não dá para controlar tudo, não. Eu preciso tentar desenhar uma outra forma alternativa de se algo relevante aconteceu, eu também tenho como pegar. Qual é um dos exemplos disso, falando de compliance? É o canal de denúncias. Quer dizer, você imagina que um gerente de loja foi lá e subornou alguém por R$50, um dinheiro que não ia nem aparecer naquela conciliação que eu fazia, mas alguém viu. Quer dizer, isso está num risco baixo, que foi uma vez, num valor baixo, dificilmente você seria punido por isso, mas está errado, eu não quero que aquilo se repita. Alguém viu, tem um canal de denúncia, tem um canal de reporte, que é parte do programa de compliance. Alguém ligou, eu fui lá, investiguei e resolvi. Então você vê, compliance é esse processo que tem em torno de um risco. Mas no final das contas, por que tudo isso existe? Tudo isso existe porque uma empresa, a gestão de uma empresa, a presidente de uma empresa decidiu que ela queria mitigar os riscos de descumprimentos legais e regulatórios e queria ter um programa de compliance para ajudar nisso.
De nada adianta tudo isso, se imagine você, essa mesma CEO, amanhã está sentada lá analisando os resultados do ano, analisando os resultados do trimestre, e olha e vê que se ela fizesse uma reserva um pouco exagerada, ela ia conseguir um benefício lá no P&L no final do dia, então ela força um pouco o entendimento de uma provisão, de uma reserva contábil, e passa, né? Quer dizer, ótimo, programa de compliance, mas aí aquela pessoa tomou uma decisão de, vamos lá, exagerar uma interpretação contábil, ou no uso de um instrumento contábil financeiro, para passar. Não existe compliance que dê jeito nessa empresa. Um outro exemplo que também você vê o tamanho do problema e como não dá para a área de compliance resolver todos eles, e quando a gente entende que gestão de risco é compartilhada, a mesma empresa tem todo esse programa para evitar o suborno do agente público, mas decidiu um dia, como algumas empresas no passado daqui do Brasil decidiram, que não vai pagar hora extra. Eu não vou pagar hora extra. Se o funcionário entrar no pau, depois eu pago, faço um acordo, pago metade do que eu devo, e ainda tem 10 funcionários que não vão entrar na justiça contra mim. Ganho. Só que eu explicitamente estou, descumprindo lei, 2, sendo antiético, sendo imoral com alguém que tem uma força menor que a minha, que está numa relação de suficiência comigo. Então você vê, é uma coisa complicada. E por isso, de novo, não dá para você dizer, não dá para você acreditar em coisas que muitos dizem, que compliance existe para evitar que a empresa faça alguma coisa errada. Não dá nem para você pensar em dizer isso. Compliance, e aí pensando talvez que um profissional de compliance que entende tudo isso, para que esse profissional existe? Qual é a função dele no final do dia? É tentar gerar essa rede de compartilhamento de informação que começa com a análise dos riscos, identificação dos riscos, passa por desenho de controle, monitoramento e informação de volta para quem gere a empresa, para a administração da empresa, sabendo que não pode resolver tudo, sabendo que não é o guardião da moral e dos bons costumes de ninguém, que é outro problema grave que a gente vê, é querer discutir a ética, a moral individual de cada pessoa. Isso não existe. Óbvio que eu preferiria ter pessoas éticas, morais e corretas só trabalhando na minha empresa. Lei dos grandes números me diz que isso é impossível. E não é esse o nosso papel técnico. Claro que com a maturidade do programa, se você tiver tempo, recurso e possibilidade, você trabalha o mais rápido possível na dimensão humana. A dimensão humana é muito importante em gestão de riscos, a dimensão humana é muito importante em compliance. Mas normalmente você não precisa você fazer, você pode ter o RH, você ter uma área de desenvolvimento organizacional, você ter outra área qualquer da empresa te ajudando, e mais do que isso, ter todas as áreas da empresa te ajudando, porque quando você precisa do exemplo, o exemplo vem de cima, e você pode falar uma coisa, a presidente da empresa fazer outra, não adianta nada, por melhor que você seja com psicologia comportamental, por exemplo. Falei demais, eu acho, até para responder uma pergunta. Não, mas aí eu queria engatar, Serpa, dentro de toda a sua explanação, né, pensando aí nos 9 pilares clássicos que a literatura trata do compliance, você falou de alguns, e eu queria fazer, então, uma aproximação do dia a dia de um profissional de contabilidade, que ele vai lidar com algumas questões, como você já tangenciou, e vai lidar também com algumas situações fiscais, tributárias, e isso tudo vai exigir, não só para o dia a dia dele, muitos são terceirizados, né, então tem uma relação aí um pouco mais distante, né, dos seus clientes, outros não, estão ali, né, trabalhando em loco, mas isso exige controles, né, e esse desenho do controle, como você muito bem disse, ele passa por conhecer o processo, né? E aí depois, como eu gosto de sua expressão, né? No final do dia, ele vai ter que tomar uma decisão, muitas vezes, de querer fazer um certo, de querer cumprir a lei, ou de dar o famoso jeitinho. Agora eu queria pegar um outro viés. Você começou a falar alguma coisa aí, mas do ponto de vista de investigação, né? É fato eu dizer que os conhecimentos de um profissional de contabilidade podem ajudar muito no processo de investigação, e eu não falo, às vezes, de fraudes estratosféricas, caso Enron, etc., mas no dia a dia, situações um pouco mais triviais.
É fato que esse conhecimento, que esse profissional pode ter uma aproximação nas investigações e ajudar a área de compliance? Importante que você citou isso, não estou falando dos casos graves, né? E essa é outra distinção super importante e super correta, Luiz, porque 90% das investigações que são feitas, 99% das investigações que nós fazemos internas são coisas pequenas, são coisas simples. Graças a muita coisa, porque ninguém quer ter uma investigação de suborno de agente público todo dia, ninguém quer. E se você tiver sorte, você não vai ter nenhuma. Né? Então, a maioria das investigações que nós fazemos são menores, são investigações de temas mais simples, entre aspas, né? E aí eu vou eliminar, obviamente, aquelas que não têm nada a ver com dinheiro, com processo, com pagamento, que são as pessoais, né? Assédios, discriminação e coisas assim. Falando de investigações que tocam em ativo da empresa, seja ativo físico, intangível, qualquer ativo, né? Roubo, desvio, qualquer tipo de coisa que tenha um pouquinho mais de físico envolvido. Você está trabalhando numa investigação, e aí pensando como é um processo de investigação interna, você está trabalhando numa investigação, você tem uma certa informação limitadíssima, e você tem um cenário possível, quer dizer, qual é a provável fraude aqui, e você tem que, a primeira coisa que você precisa fazer é botar num pedaço de papel de 2 colunas, assim, o que eu sei e o que eu não sei. Nesse momento, o que eu não sei são as perguntas que você começa a fazer. Isso muda, isso em teoria muda todo dia, quem está em qual coluna aqui, você vai descobrindo coisas novas, tendo dúvidas novas, e fechando algumas dúvidas. Você precisa responder isso, né? Em paralelo, pense em outra dimensão de uma investigação. Toda investigação precisa garantir confidencialidade, quer dizer, ninguém precisa saber que você está fazendo a investigação, por vários motivos, alguns técnicos, de que você não quer que as pessoas que estão provavelmente envolvidas naquilo saibam para poder começar a esconder prova, sumir com prova, falar com testemunha. Tem o lado mais nobre, que é você também não quer que as pessoas fiquem sabendo que o Luiz está sendo investigado, sendo que ninguém sabe se o Luiz fez alguma coisa errada. Então você tem que garantir também a reputação, a garantia do Luiz como funcionário, até então inocente nesse processo. Então, com isso em mente, você tem que responder aquelas perguntas. Muitas dessas perguntas podem ser respondidas de forma solitária. Solitária significa o quê? Entender o processo, entender como aquilo pode ter acontecido, lendo o procedimento, olhando relatórios. Então, você tem uma fraude financeira, obviamente tem algum registro em sistema. Então, você pode puxar relatórios. Para interpretar esse relatório, e aí começa a necessidade dos experts técnicos. E quem entende de contabilidade, o contador, a contadora, é um deles. Né? Tesoureiro, tesoureira também. Porque você tem lá uma informação sobre um tipo potencial, uma fraude potencial, você tem alguns dados, você descobriu alguns fatos, e você tem relatórios de informação. A última coisa que você quer é começar a fazer entrevista com as pessoas envolvidas. Então, e aí quando você começar a falar com as pessoas, você começa sempre daquela menos envolvida até a mais envolvida. E antes de quem está de fato envolvido, você começa a conversar com experts, pessoas que podem te ajudar do ponto de vista de entendimento da informação ou dos relatórios que você tem. Contabilidade é um desses grandes suportes que você tem. Até porque quando você fala de fraude, 90% dessas fraudes que envolvem ativo passam na contabilidade, desculpa, 100% dessas fraudes passam na contabilidade de uma forma ou de outra. Se é óbvio e está claro para todo mundo ver, é uma coisa, não está. Está escondido de algum jeito. Né? Então você vai conversar com essa pessoa, você não precisa falar que você está investigando uma fraude, você não precisa dizer quem, você não precisa dizer o quê. Você começa a fazer perguntas que te levam a entender como ler aquela informação para buscar aquela fraude. E em alguns casos você pode até dizer, eu estou encarregado da investigação de um potencial problema aqui, que seria mais ou menos isso. Eu conseguiria ver essa informação aqui. O que é aqui nesse relatório, neste razão, ou nesse documento, pode me ajudar a responder essa pergunta. E, eventualmente, a pessoa te dá a resposta ali na hora que resolve o caso, tá? Isso já aconteceu comigo. Você fala, não, se você vir isso aqui num documento, saiba que foi isso que aconteceu. E era basicamente o segundo documento da pilha, né? Na hora que a gente olhou, a gente viu aquilo na hora. Então, é nesse sentido. Então, eu ter o conhecimento de contabilidade me ajuda
no fato de que eu consigo chegar a algumas conclusões antes de falar com alguém, mas nunca vou deixar de falar com aquela pessoa, porque tem um outro lado também. Na investigação, como tudo é possível, eu não tenho compromisso com nenhuma resposta, né? Pode ter acontecido tudo, o que eu acho que aconteceu, o que eu acho que não aconteceu, e em um cenário completamente novo. Por mais que eu chegue em algumas interpretações, é sempre importante eu validar. Então é muito importante eu validar aquilo para a pessoa. Falando do lado da pessoa que trabalha com contabilidade, por vezes ela vai ver algo estranho. Né? E o que a gente espera dela nesse momento? Falando de compliance, tá? O programa de compliance. Eu não espero que o Luiz, que seja o contador da empresa, que viu algo estranho, investigue esse algo estranho para tentar descobrir se é uma fraude ou não. Por vários motivos. O primeiro, que não é o trabalho dele. O segundo é que ele não tem essa expertise, ou não é esperado que ele tenha essa expertise. E terceiro, isso pode ser uma coisa maior, que precisa de envolvimento jurídico, etc. Vamos lá então, o que eu espero dela? Eu espero que essa pessoa fale com compliance. Eu vi algo estranho aqui, não sei o que vocês querem fazer, mas está aqui, contem com a minha ajuda se precisarem. E é estranho por causa disso, disso e disso. Quer dizer, seja diretamente com a pessoa de compliance, seja via um canal de denúncia, website, alguma coisa. Falando daquela pergunta que você fez, quer dizer, a pessoa ali, ela é pedido a ela, que é a contadora da empresa, fazer algo estranho. Né? Não estou nem falando aquele obviamente ilegal. Se é algo obviamente ilegal, que a pessoa, com seu conhecimento técnico de contabilidade, de lei, de impostos, sabe que é ilegal e faz, ela está cometendo um crime, ponto. Um crime, um ilícito, não, um ilícito. Então aqui não dá para discutir muito. Essa pessoa sabe o que está fazendo, então ela acha que aquilo é a melhor coisa para ela fazer. Estamos falando de uma pessoa que é pega numa situação que não é tão simples assim, não é obviamente um pedido de crime. Eu acho que o primeiro trabalho que ela tem que ter é se fazer a pergunta se ela tem informação suficiente para ter aquela impressão. Eu estou vendo a figura toda aqui para ter essa impressão? Tô. Ou não tô, faltaria só olhar isso, que também é uma informação que está comigo, tá, faz. Deixa eu checar a lei de novo, deixa eu checar o regulamento. Sim, confirmei que é. Primeira coisa que a gente espera e aí seja funcionário ou não, mas falando do ponto de vista de um programa de compliance, o que eu espero de cultura de compliance, tá? É que essa pessoa ela tenha condições de levantar a mão e conversar sobre aquilo. Porque por vezes aquilo é desconhecimento, inclusive, de quem pediu. Óbvio que tem o fraudador, tem gente sem vergonha no mundo, tá? Mas por vezes é desconhecimento puro. E a pessoa que te pediu aquilo nem faz ideia de que aquilo é aquilo que você sabe que é, né? Um ilícito. Ela só achou que era uma forma de fazer diferente, inovadora, ou exagerada, mas ainda assim, ok. Não, e você fala, não, eu tenho conhecimento técnico, eu te digo, isso aqui é inadequado por isso, isso e isso. E que é um exemplo muito simples, que a gente fala de contabilidade, reconhecimento de receita. Uhum. Reconhecimento de receita. É gente que fala, não, mas é gente da área comercial que está sendo pressionada por venda, que vira, cara, mas coloca esse pedido, é dia 31 ainda. Não posso colocar, porque eu tenho a regra de corte, de cut-off. E a pessoa vai lá e pede para fazer, quer dizer, você vê que ela não tem uma intenção de fraudar o processo. Para ela, não tem problema nenhum, eu vendi dentro do mês. Ela não entende que tem todo aquele outro, a questão se foi entregue, transferência de propriedade, risco. Às vezes ela é uma pessoa que trabalhou a vida inteira ali numa área de marketing, passou para a área comercial para fazer um job ali, para poder ganhar sua promoção, ninguém nunca explicou aquilo para ela. Quer dizer, é uma fraudadora? Não. Mas se você deixar passar, se você não fizer a pergunta, se você não disser o não, você transformou aquela pessoa numa fraudadora sem intenção. E essa pessoa vai achar que aquilo é normal. O mês que vem vai fazer de novo. No mês que vem vai fazer de novo. No mês que vem vai fazer de novo. Aí o que acontece muitas vezes? Você que deveria ter dito não no primeiro mês, deixou passar, passou 2 meses, 3. No quarto mês que você vê que o negócio está se perdendo já, você fala, poxa, mas se eu falar agora, ela vai saber e eu devia ter falado antes. Então vão saber que eu deixei de fazer a minha parte. E aí você se torna ali você entra num círculo vicioso. Eu estou exagerando um pouco aqui, que isso é bem improvável de acontecer, mas é uma possibilidade, para que você consiga pensar no cenário em diversos papéis distintos, né? Quer dizer,
Isso é super comum, tá? Essa discussão, e não foi à toa que eu falei de reconhecimento de receita, porque é uma discussão que a gente tem em toda empresa. Toda empresa, muito comum com as pessoas que trocaram de área, foram de marketing para vendas, nunca tiveram essa discussão. Muito comum em empresa que tem uma área de planejamento financeiro menor, que não tem uma, como dizer, um planejador por unidade de negócio, então não tem uma proximidade, ou uma empresa que às vezes até fazia aquilo de forma proposital no passado, né? E agora a cultura está mudando, nova gestão, e ainda tem algumas pessoas que têm essas ideias ali no meio. Cabe a gente, de novo, seja terceiro ou não, tomar as decisões em diversos níveis. Ela pessoal, primeiro, se eu sei que eu estou fazendo algo errado, eu sei que eu estou fazendo algo errado, é uma decisão pessoal minha. Saber se está na hora de você levantar a mão e fazer uma pergunta, ou fazer um comentário em relação àquela ideia, ou àquela proposta, ou aquele pedido, ou aquela ordem. Isso leva em conta tantos fatores que fica difícil até dizer que é fácil fazer, tá? E um dos fatores tem a ver com a cultura organizacional, com a cultura daquela empresa. Muitos desses fatores tem a ver com a chefia imediata, né? Porque você espera que a primeira pessoa que você vai conversar sobre isso é a sua supervisora. E se ela é uma pessoa que não está aberta a isso, que não quer saber, ou que sabe que isso está sendo feito errado e quer que você continue fazendo? Então, de novo, é muito fácil falar, você tinha que ter feito, era a coisa certa a se fazer. Vai lá você e faz então. Porque naquela empresa, naquele momento, com aquela pessoa com quem eu trabalhava, era impossível, né? E aí volta na decisão pessoal. Você vai querer ficar lá para cada vez mais se envolver? E falando de contador, quando você é aquele que assina, a discussão aqui é outra. A discussão é a sua liberdade no futuro. Então você ali está tomando para você uma responsabilidade. De novo, é muito fácil falar, tá? É muito fácil falar que é só levantar a mão, dizer que não vai fazer. Se fosse pleno emprego, se todo mundo quisesse de fato fazer a coisa correta. Não, eu já conheci muita gente que se viu numa posição de que não tinha saída. Não estou justificando que a pessoa não fez nada errado. Muita gente aponta o dedo, né, para Odebrecht. Você trabalhou na Odebrecht, você devia ter visto. Vai lá você. Se você tivesse entrado em 1997 na Odebrecht e trabalhado lá todos os anos e aprendido a fazer a coisa daquela forma, você nem saberia que está errado. E por que eu dou esse exemplo? Porque eu fiz ficha de trabalho, quando eu vim fazer ficha de trabalho em São Paulo, para começar a trabalhar em 3 empresas. Arthur Andersen, Odebrecht Construtor e uma outra que eu não lembro. Quer dizer, uma faliu porque fez fraude, a outra todos sabemos que acabou de sair de uma negociação aqui por causa dos problemas da Lava Jato. A outra eu não lembro qual é, mas imagine se eu tivesse entrado na Odebrecht há muitos anos, 26 anos. Será que eu não seria um dos que fez errado? Porque foi assim que eu aprendi, eu achava que aquilo era normal, eu não conseguia olhar de fora daquela caixa e saber que era errado. Isso é muito comum, tá, gente? Então é muito fácil você apontar o dedo para algumas pessoas. Outras não, outras a gente sabe que são bandidos e acabou. Todos vocês provavelmente já conheceram alguém que você sabe o que está fazendo e faz de propósito e vai continuar fazendo errado a vida inteira, né? São raras, felizmente, essas pessoas. Serpa, mas assim, a gente caminhando aqui para o nosso encerramento e trazendo essa visão prática, acho que conseguimos com os nossos exemplos aí, com seus exemplos nessa discussão toda, eu queria te provocar para uma última consideração, que essa forma prática de entender o compliance, você tem contribuído também, não só com seu conhecimento em aulas, em palestras, mas você criou também algumas ferramentas, né, alguns jogos que tratam do tema. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, né? Quais são os jogos, do que tratam. Acho muito bacana compartilhar isso também. Isso foi um hobby que se transformou num... Eu não posso nem dizer um outro hobby ou um segundo negócio. Eu criei. Você colocou bem. Eu comecei há 3 anos, quase 4. Eu tive uma ideia, escrevendo um artigo, eu estava jogando jogos de tabuleiro, jogos físicos de tabuleiro. Na época, eu pensei, será que dá para fazer um jogo de tabuleiro de compliance, né? E eu comecei a pensar, a primeira ideia que eu tive foi uma porcaria, não consegui nem tirar do papel. E em um momento eu falei, pô, dá para fazer. E foi o primeiro jogo que saiu, ele simula a gestão de um programa de compliance, a implementação do zero até a mudança de cultura da empresa, que é o objetivo final.
né? Esse foi o primeiro. Depois disso eu fiz mais 4, né? O penúltimo deles que eu gosto bastante é um jogo que simula uma investigação, né? Então não é assim, tipo detetive, que você tem que pegar pistas e imaginar qual a resposta. Não, ele simula os procedimentos de uma investigação, ir nos departamentos, fazer entrevista, talvez conseguir informação, talvez não, dependendo da colaboração e da sua capacidade de tirar a informação da pessoa. É um jogo bastante rápido, dá para jogar em 6 pessoas. O primeiro, esse que simula a gestão do programa, já é um jogo bastante mais longo, é um jogo para quem trabalha com compliance, porque ele depende muito de conceito, entender alguns conceitos para jogar, e os outros não, né? E o que eu acho que é interessante, você comentou que eu contribuo, né? E eu não vejo assim, mas eu entendo o que você quis dizer. Esses jogos estão ali disponíveis sob uma licença Creative Commons, quer dizer, é domínio público, tem uma regra só que não pode ter uso comercial. Todos os arquivos, todas as informações de tabuleiro, peça, regra que você precisa estão lá em arquivos do PowerPoint, do Word. Basta você fazer o download, imprimir, recortar, dobrar. O que é dado, se você tem alguns que precisam de dado para jogar, se você tiver um dado, você compra um dado de R$1, senão você monta aquele dado de 6 lados de papel que a gente aprendia na escola. Então, o que é importante nisso, né? Foi uma ideia que eu tive só para tirar do papel uma vontade que eu tinha de fazer um jogo. Já são 5, os 5 estão lá disponíveis, cada um de um tema. Então tem a gestão do plano de compliance, tem um que é a criação de um código de conduta, um que é esse da investigação, um que é você ajudar uma pessoa que testemunhou uma fraude a reportar essa fraude para você, porque esse é um dos desafios grandes que a gente tem no plano de compliance, a pessoa ter coragem de fazer o reporte, vontade e coragem. E tem um que é um joguinho de computador bastante simples também, que esse, se eu falar aqui, eu estrago o jogo. Se você quiser olhar, tá lá, é em HTML, super fácil de jogar, mas você precisa jogar para tentar entender qual era a mensagem dele. Se você jogar e quiser discutir com a mensagem, sintam-se sempre à vontade, né? Uma coisa que eu falo muito, né, Luiz? Eu sou colega de vocês, e eu tô lá no LinkedIn, Alexandre C. Serpa. Você se conecta comigo e quiser discutir compliance, eu discuto com o maior prazer. Sintam-se, por favor, à vontade. Mas, Serpa, você falou de tá lá, mas tá lá onde? Tá lá Dá onde? um endereço pra gente. Por isso que a gente precisa de alguém que tenha disciplina, que eu não tenho. Tá lá. Se você for no meu Instagram, Alexandre Serpa, você vai achar, tá no link do perfil, tá? Mas o link é Serpa, com S, Serpa Compliance Games, tudo junto, serpacompliancegames.blogspot.com. Mas, de novo, lá no meu perfil do Instagram, Alexandre Serpa, tá no link. Se você for no LinkedIn também vai achar vários posts e tem no meu perfil também link para os jogos. Tá? Sensacional. Serpa, só nos resta agradecer a sua participação. Realmente falar de compliance contigo é uma tarefa muito prazerosa, sempre muitos conceitos, muitos exemplos. Acho que a nossa proposta da visão prática de compliance, ela vem muito da maneira como você traz o conceito e traz exemplos, ou seja, isso aproxima as pessoas, né? Muita gente que fala, eu acho que esse negócio aí do compliance, acho que eu pratico aqui, mas eu não sabia. Então você tem essa facilidade. Então, mais uma vez te agradecer, dizer que realmente é muito prazeroso te ouvir. Muito obrigado. E quem sabe numa próxima a gente não faz uma gravação só com os jogos. De repente a gente joga ao vivo, faz alguma coisa assim. Obrigado, eu que agradeço, Luiz. Eu acho que a gente sempre que conversa tem esse exagero do Luiz, né? Me chamar de professor, coisas assim. Não, de novo, eu sou um colega, gosto do que faço. Acho que é um trabalho que dá muito conhecimento. Ter esse conhecimento sobre a operação da empresa te ajuda muito, te abre bastante o horizonte e gosto de discutir o tema. Então, sintam-se sempre à vontade se quiserem falar comigo e sim, espero que a gente possa, numa próxima vez, fazer isso ao vivo, presencial e tomando talvez um chopp no final e conversando sobre o tema. Obrigado novamente pelo convite. Muito bom, Serpa. Obrigado, gente. Abraço.